Você está ouvindo o Opencast. Estamos começando mais um Opencast, o seu podcast sobre software livre. Eu sou o Ivan, do site ubunteiro.com.br. Beleza, meu nome é Prígio Simões, eu trabalho com Unix e com Linux há bastante tempo e eu sou também atualmente líder do time regional do Ubuntu BR-RJ. E estamos aí, tanto para ensinar, muito mais para aprender. Bom dia, boa tarde, boa noite a todos aí. Meu nome é Diego, eu sou entusiasta em Linux e eu usei há mais ou menos há 10 anos atrás o Blender. Vamos ver se eu ainda lembro alguma coisa. Bom dia, boa tarde, boa noite igualmente, né? O Guilherme Hasgris, né, é mantenedor da comunidade brasileira do GIMP, autor aí da série Blender para Todos, né, que foi uma série que nasceu depois de muita conversa com o pessoal do Viva o Linux, para levar o 3D para todo mundo, né, e lá na minha escola, o Cria Livre, eu procuro disseminar, né, a computação gráfica livre, né, em código aberto, para quem justamente não conhece código aberto, que é o nosso maior público, né. Quero poder compartilhar bastante com vocês aí algumas coisas e aprender muito. Boa noite, meu nome é Og Maciel, moro aqui nos Estados Unidos, tenho 23 anos e faço muitas coisas, trabalho na Red Hat e estou dirigindo o Castalho Podcast tem um tempinho aí. E arrumou estante. Novo ângulo aqui da câmera. Espaço da comunidade. E no espaço da comunidade deste episódio, tivemos alguns poucos comentários, até porque episódios de notícias não costumam dar tantos comentários. Mas vamos lá então. O Daniel, ele pediu que gostaria que nós falássemos em um episódio sobre os servidores gráficos, principalmente os que prometem substituir o X, que seriam o Wayland e o Mir. Bom, nós vamos tentar, temos que arranjar pessoas, principalmente desenvolvedores, que possam nos explicar bem direitinho como é que funcionam os dois servidores gráficos, para a gente poder comparar também com o X. Seria interessante algum desenvolvedor que estivesse mexendo também direto no X para dar essa informação. Então, Daniel, vamos procurar aí alguém que nos dê essas informações. O Grayson disse assim: caras, o Acre não está 2 horas atrás, o nosso fuso horário é GMT-4 e vocês no GMT-3, ou seja, é apenas 1 hora de diferença. O horário de Porto Velho e Manaus também é igual. Até eu respondi pro Grayson assim: como assim nosso fuso horário é? Eu só acredito se o Grayson mandar fotos com localização de satélite, informações de localização de satélite, e mesmo assim eu vou duvidar, hein, Grayson? Lógico que isso é uma brincadeira que a gente fez por causa do Acre, né, que dizem que o Acre não existe, mas Grayson, obrigado pela correção. Acho que foi o Diego que tinha falado sobre o horário ali, tinha errado, acho que o horário. Não voltei para conferir, né, mas fica a dica então. O Acre, ele está 1 hora só de diferença pra gente. Se você ainda não viu, dá uma olhadinha lá no site vitrinepix.com.br/ubunteiro. É a nossa lojinha, tem algumas camisetas lá, manga curta, manga comprida, baby look para as meninas, e tem a caneca do site. Ainda não temos nenhum tipo de produto relativo ao Opencast, mas já temos isso programado e nós em breve vamos disponibilizar. O site ainda não é o mais barato, né? Poderia ser mais barato, mas enquanto a gente não tem dinheiro para fazer os pedidos mínimos, a gente mantém por esse site. Mas futuramente, quem sabe a gente consiga produzir e vender isso diretamente daqui, sem ter esse intermediário que encarece um pouco o produto. Depois que você ouvir o Opencast sobre Blender, dá uma olhadinha ali no post do site, que tem também um vídeo onde o Hasgris fez para nós, mostrando o passo a passo da transformação do logotipo do Ubunteiro, de uma imagem 2D chapada, não SVG, até ele se tornar 3D. Vale a pena, tá bem detalhadinho, vai servir aí para bastante gente conhecer o Blender e ver também que não é nenhum bicho de 7 cabeças fazer as coisas. Também no site ali do Hasgris, do Cria Livre, tá tendo uma promoção para quem quiser comprar o DVD sobre Blender, vai ganhar mais um DVD sobre o GIMP e mais um brindezinho. Só que lógico, é extremamente limitada essa promoção. Se você ouvir ou assistir o videocast sabendo dessa mensagem, corre lá para ver se você consegue pegar essa promoção. Eu não garanto para vocês, eu já peguei a minha. Não esqueça de nos seguir nas redes sociais. No Facebook é facebook.com/ubunteirobr, no Twitter é twitter.com/ubunteirobr, o Google Plus, que eu não sei direito como é que é lá, um monte de numerozinho, mas tem o link ali para vocês. Também não esqueça de nos seguir, de se inscrever no canal do YouTube, também vai ter o link aí para vocês. E se você gosta de assinar no iTunes ou em outro programa de assinar podcasts, também tem o link aí para vocês aí embaixo, é só clicar ali, tá tudo, todos os endereços estão certinhos ali, só copiar e colar. Então pessoal, fique agora com o episódio Arte em 3D com o Blender.
Vamos falar então de Blender, arte em 3D com o Blender. Então vamos começar falando, Rasgris, tu que é o nosso especialista em Blender aqui, que ferramenta é essa? O que a gente pode falar assim para apresentar o Blender para quem não faz ideia do que é? Tá, vamos começar do jeito mais simples, né, sem contar a história triste de software, né, para não encher linguiça do pessoal, né. O Blender, ele é hoje a melhor ferramenta, né, tanto livre ou proprietária, né, da criação 3D que a gente tem hoje por aí no mercado. Para quem já viu Shrek, Era do Gelo, Rio, Carros, etc., filmes como The Avengers, né, pode contar que você já viu o Blender em ação muitas e muitas vezes. Só para citar rapidinho o GIMP, que não é nosso foco, né, quem viu Matrix viu o GIMP em ação, né, que todo o processamento em lote de imagens foi feito com o GIMP. Pois é, né. E todo mundo acha que os grandes estúdios, né, de animação utilizam Windows e tudo mais, né, não passa nem pela porta. Os grandes estúdios eles usam, curiosamente, duas distribuições, né, eles usam Ubuntu e Fedora. Estranho isso. Os maiores, né? Pois é, né. A propósito, Guilherme, desde o... Se alguém mais antigo aí lembra, cara, quando foi feito o Titanic, ele teve 5% das cenas dele, do filme, feitas usando computação gráfica, e esses 5% foram renderizados com Linux. Isso lá no século passado ainda. Mas sabe o que acontece? A renderização, ela não tem como ser feita no Windows, né? Justamente por causa das pausas do downtime do parque de máquinas. Não dá. Todo mundo vai te dizer sempre a mesma coisa. Se você for tentar trabalhar com Windows, esquece, vai pra casa, larga pra lá, enfim. A única vez que tentaram, o filme foi um desastre. Foi até numa animação, tinha tudo pra ser uma boa animação e o resultado foi desastroso. O nome desse filme tinha até um roteiro legal, era de um planeta Terra era destruído, o garoto ficava sem planeta, ele ia atrás do planeta pra resolver as coisas e tal. Você viu, eu nem lembro do filme de tão ruim que foi o negócio, mas a história era ótima. Deixa eu tocar num ponto aqui, deixa eu dar uma de intrometido, porque sabe que eu sempre, todo mundo que me acompanha sabe que eu falo pra caramba e acaba me metendo aí até não minha área. Eu acho muito legal, primeiramente, o trabalho do nosso amigo, porque mexer com computação gráfica é realmente uma coisa muito maneira. Eu já tive a oportunidade de trabalhar numa empresa de comunicação visual há muitos anos atrás e eu cuidava do ambiente lá e eu via que as pessoas mexiam bastante com Photoshop, enfim, foi na época até que eu comecei a verificar a diferença, né, de software proprietário para software livre na parte gráfica, até porque para mim em Linux, em Unix, para mim acho que um monitor devia ter duas cores, preto e branco, resolve meu problema, entendeu? Então assim, é muito legal isso. Então assim, ele tá falando sobre a história aí, né? Eu tentei algumas coisas que de repente vira pergunta para você, se você puder me responder. Então do tipo, por exemplo, há muito tempo atrás, as empresas como a LucasArts e outras empresas que você citou, Titanic, né, que foi citado, em outras empresas usavam máquinas RISC, né, inclusive até hoje é usado em muitas dessas grandes empresas por causa da capacidade de processamento em que a máquina tem, por ser um hardware dedicado, cálculo vetorial, algumas opções de cluster em grid, né, ou melhor dizendo, algumas opções em grid para compilação, como ele também comentou aí sobre o filme. Não sei se você se lembra do filme, que o pessoal, todo mundo era azulzinho, como que era? Avatar, que foram compiladas em clusters e com Ubuntu, enfim. A gente pegou essa época, né, pelo menos eu sou mais velho, acho que eu sou mais velho aqui, não sei, não vou falar para ninguém quanto que eu tenho, quantos anos eu tenho, mas enfim, eu me recordo que naquelas épocas lá, da época dos dinos, né, as pessoas usavam Silicon Graphics para fazer filme. Por que Silicon Graphics? Porque o processador MIPS, Alpha MIPS, enfim, o MIPS, ele tinha um bom nível de processamento, competência para moldar e para renderizar. Obviamente, para você ter um Silicon Graphics, ele era muito caro. Então as empresas migraram para a Apple, depois da mudança do AUX para BSD, o SX, aquela coisa toda, a facilidade que o Steve Jobs teve de convencer as empresas a fazer o Adobe Gamma, né, Photoshop e aqueles programas mais de som, né, que são concorrentes ao Cubase, como o Pro Tools, tanto como programas de gráfico aí, como o Blender, que também tem versões para ProSX. Então eu estou dizendo a história para todo mundo lembrar, né, que foi da Silicon Graphics, era programas para Unix, eu posso citar alguns aqui, que são programas pesados, né, e aí foi para Linux. Hoje em dia isso virou uma demanda muito grande de aplicação, né, existem várias aplicações para Linux que compilam e geram gráficos 3D, né, e no Windows acho que o pessoal só conhece o tal do 3D Max, né, que isso aí é um lixo, né, isso aí
aí acho que ninguém nem usa mais isso, ou se usa, não sei. Aí o nosso amigo vai responder. Então, aí eu te pergunto, acho que isso é uma pergunta que acho que vale a pena. Eu tô aqui, como eu falei, não domino essa área de artes gráficas, essas coisas, mas eu tenho muita curiosidade, acho muito legal. Mas me diz aí, hoje a gente tem o Blender que atende toda essa parte de renderização e texturização. Então, assim, o que você acha? Você, quando vai projetar um filme, obviamente, para fechar um nível de texturização e um nível de renderização, seja para 2D ou 3D, é lógico que pessoas que fazem filme preferem hardware específicos, como Power, né? Um Linux for Power, rodando em Mac ou rodando em PowerPC e IBM, né? Estou falando dos antigos, né? E até mesmo processadores MIPS, que essas máquinas são reaproveitadas, processadores Sparks, enfim. Agora, no PC, né? Me diz aqui, uma máquina padrão ou uma máquina excelente para fechar a imagem, você acha que o Blender aguenta esse tipo de coisa? É usado, você deu o exemplo de alguns filmes, né? Mas ele é usado integralmente na produção e desenvolvimento de filmes, ou ele é um facilitador para algo que algum software como o da Pixelmage ou algum outro software, eu tenho até uma lista aqui para depois conversar contigo, e ele vem a sanar. Por exemplo, 80% do filme é feito em cima da Pixelmage, um exemplo, tá? Só que aqueles gráficos, a nuvem fica melhor no Blender, então vamos usar o Blender. É isso que acontece, ou essas empresas confiam no Blender pela facilidade de migrar plugins ou migrar scripts? Como é que funciona? Acho que essa dúvida é crucial, cara. Isso é uma coisa assim que eu preciso saber. Então, olha só. Primeiro, estúdio nenhum confia em software nenhum. O estúdio, hoje, o estúdio de animação, ele... Matou a minha pergunta. Entendeu? O estúdio hoje ele não quer saber do software, ele contrata as pessoas, não o software. Quem vai definir o que vai ser usado no estúdio de grande porte hoje são as pessoas, né? Entendi. Hoje existem filmes onde isso que você falou varia, tá? Tem filme onde, por exemplo, o Blender é usado em 95% das coisas. E tem filme que pula para 5%. Isso varia muito, entendeu? De equipe para equipe. Pouca gente imagina, mas, por exemplo, eu vou citar um jogo aqui que todo mundo deve conhecer, God of War, por exemplo. Pouca gente sabe, mas o Blender fez parte do God of War. Na última versão, antes do Ascension, né? Kratos foi basicamente refeito no Blender. Assim como, por exemplo, Poseidon, foi feito com outro software, mas a mesma equipe. Mas o que acontece? Hoje, o Blender, ele aguenta integralmente qualquer tarefa. O Blender é um tanque de guerra. Entendi. Mas você não acha que existe uma necessidade ainda de arquitetura? Porque um PC não faz milagre. Você falou de o profissional capacitado. Eu entendi o que você quis dizer com isso. Mas, por exemplo, é o mesmo que a gente dizer o seguinte: o cara que é capacitado, ele faz o ambiente com Windows ou com Linux. Eu discordo disso. Por quê? Não é assim que funciona. Né? Ele faz muito mais do que com Windows. Entende? Então, assim, não, do Windows ele nem abre. Já começa daí. Não vai nem aqui na esquina. Então, ele faz muito mais. É só a gente olhar pro kernel. Ou seja, 32 bits, 34 GB de memória que ele suporta. Olha só, eu vou te dar um exemplo clássico. Não fiz nem um para te dar um exemplo. Olha só, eu lembro que ano passado eu fui ministrar um curso em Manaus, na UFAM, um curso de interiores 3D, com o pessoal de arquitetura de lá. Pegaram umas máquinas, alguém disse pra eles que software livre rodava em qualquer coisa. Aí quando eu cheguei lá, eu olhei pras máquinas e falei assim: vem cá, é isso aí que a gente vai dar o curso? Aí tá, do nada se surpreenderam e do nada nasceram máquinas boas, mas com um selo de licença, sendo que a gente não podia formatar, não podia fazer nada, pra botar o Blender ali em cima. E o Windows, na verdade, todo mundo sabe que ele come metade da máquina sozinho. E chegava na hora de renderizar o exercício, o que acontecia? Tinha que parar o curso. Das 17 máquinas de curso, 16 travavam. A única que não travava era a minha. Mas aí... metade do curso, eu tive que parar, pedir pro cara deixar eu botar o Ubuntu, ele deixou e o curso seguiu normalmente. Eu entendi, mas assim, mas aí que tá, isso não faz milagre ainda, né? Porque independente de ser Linux ou Windows, por mais que o Linux tenha uma facilidade muito grande para gerenciar processo, então é muito melhor. Então assim, é lógico, é evidente. Agora, existem alguns drivers, por exemplo, de vídeo, porque a gente sabe que o próprio kernel, ele tem duas divisões, né? A gente tem a questão do frame buffer e a gente tem a questão de um software que levanta o X11, o protocolo X11, e que dentro do protocolo X11, esses módulos e até mesmo os componentes dele permitem que você utilize aquele ambiente para determinadas tarefas. Então, por exemplo, eu tô resumindo, tá? Então, eu tô dando um exemplo. Algumas das soluções para Mac, gráficas, soluções como da Pixar, que, se não me engano, já foi utilizado, Solaris e até mesmo o próprio Linux na época do Silicon Graphics, eu não me recordo muito bem da história, mas o que eu sei é o seguinte: quando a aplicação possui um driver proprietário e a aplicação entende muito
muito bem, obviamente que foram feitas juntas, enfim. E esse drive, ele tem suporte a uma tecnologia de grid ou suporte a uma tecnologia de múltiplos processadores. Ele vai fazer aquilo que nenhuma aplicação faz. Então, a minha pergunta é, do tipo, lógico que ele vai renderizar muito fácil, né? Uma coisa. Até que para poder renderizar o filme Avatar, eles usaram, acho que foram 2000 nós, ou uma coisa assim, eu não me lembro. Aí eu te pergunto, essas soluções de performance que a gente tem no mercado, cluster, grid, essas coisas todas, o Blender, ele tem esse suporte, ou a gente olha, porque às vezes eu tenho uma visão do Blender, uma visibilidade, que é você, na sua máquina com Linux, né, ou FreeBSD, ou SX, enfim, com Blender e fazendo a produção. Ou seja, o Blender, ele suporta esse nível de processamento e de ambiente, porque para fazer um filme na Disney, para você participar do CAPS, né, que é o Computer Animation Production System, para você participar de tudo isso aí, você acha que você tem que ter uma infraestrutura, né? Então, assim, com o Blender, você consegue ter uma infraestrutura dessa? Eu tô te fazendo uma pergunta para que você venha poder, entendeu? Hoje, você pega qualquer software 3D, o tal do 3D Studio, o Maya e por aí vai, o próprio Blender, você acha que são eles que fazem o trabalho? Não, eu acho que 3D Studio é software caseiro, eu acho que é que nem Paintbrush, entendeu? Então, a gente tem a segunda parte, que são os renderizadores. Eles é que fazem a coisa acontecer. Por exemplo, o Blender agora vem com o Cyclones. O Cyclones é inacreditável. Ele usa a GPU da placa de vídeo direto. Então faz uns negócios que você pensa assim, porra, beleza. Mas existem vários renderizadores no mercado, né, pro próprio Blender, assim como existe o Studio, pro Maya, etc. Alguns livres, outros proprietários, que você pode muito bem usar e fazer o serviço, entendeu? Mas o que mais importa hoje pro estúdio não é nem o tempo de renderização, é o que dá para você modelar com aquilo. Hoje, por exemplo, o Cyclones, cara, ele faz coisas que os outros não fazem, não adianta. Por exemplo, eu fiz agora uma vinheta pro SFD, né, o Freedom Day, em Brasília, e todo mundo vai me perguntar como é que eu fiz metal escovado no Blender com 2 cliques aí. Isso foi uma animação 3D que você fez? É uma vinhetinha 3D pra ele botar nos vídeos lá do evento lá que vai ter agora no dia 21, lá em Brasília. Até agradecer o pessoal da Fajesa que me convidou e mandou as passagens. Valeu, obrigado. Me diz uma coisa, mas você disse que fez uma animação 3D, né? Obviamente eu entendo que essa animação 3D, assim como você fez, porque assim, eu tô tentando pegar uma ideia para que as pessoas entendam, a gente converter isso, tá? Mas, por exemplo, você quando tá lá no Photoshop, no GIMP, esses programas do tipo, você fecha uma imagem, né? Para você poder fazer uma gigantografia, geralmente o cara fecha lá, não sei, posso ter errado, sei lá, 1200 dpi, né? De no mínimo aí 600 dpi para jogar para um fotolito, alguma coisa do tipo. Um exemplo. É só um exemplo. Pra você ter uma noção, rapidinho, 150 dpi, às vezes você consegue uma gigantografia. Show de bola. Não, mas assim, eu tenho visto, eu vi muitas pessoas fazendo revistas com 600 dpi, 300 dpi, inclusive 120 dpi, ele já é uma derivação acima da web, se não me engano, não é isso? Porque 72 dpi é web. Então 120 dpi acima já é uma plausível, né? Vamos dizer assim. Aí eu te pergunto, do tipo, se eu fecho uma imagem de 300, 600 dpi para TIFF, eu demoro muito para fazer isso, porque a máquina vai ter um processamento, você vai ter um forkzinho lá, uma chamada grande, né? Agora, eu te pergunto, no Blender, como é computação gráfica, se eu tenho um ambiente com um software proprietário, um exemplo lá da Pixar da vida, ou o Alias Maya, que é um programa muito usado pela LucasArts, foi usado durante muito tempo, até eles usarem seu próprio programa, enfim. Aí eu te pergunto, é fácil de você, na sua máquina, renderizar isso? Demora muito? Do tipo, você fez uma animação e aí você vai compilar aquela animação, melhor dizendo, colocar para renderizar, né? E aquele procedimento de renderização baseado na textura demora o quê? Horas, dias? Isso depende muito? Então, depende muito, não é nem do software que o cara usou, depende do que o cara fez ali, entendeu? Isso, entendi. Eu acho que te faça milagre dependendo da coisa. Por exemplo, se o cara me usou uma textura, aquela textura tem 1200 dpi, e não adianta. Então, vou renderizar aquele próximo Full HD, não, Ultra HD às vezes, 60 quadros por segundo. Porra, não adianta. Não adianta você querer que faça em 2 segundos. Não vai acontecer. Não vai rolar. Isso não importa se é o Blender, se é o Maya, não interessa. Vai dar na mesma. Entendi. Tanto que algumas agências têm inclusive um cargo chamado o Ogro 3D, ou porteiro, como a gente chama. Sabe qual é a função desse cara? Ele fica trancado na sala do cluster, olhando pra tela de renderização. Olha que interessante. A função dele é só isso. De alguma merda, ele tem que sair gritando, nem uma bicha louca, pra todo mundo da agência ouvir e alguém correr pra sala pra ver o que aconteceu. Ou quando acabar, esse cara sai e avisa que acabou. É só isso que esse cara faz. Esse cara é seu trabalho
trabalho é o mais entediante do mundo. E mas esse cara nem seria tão necessário que a gente tem para acompanhar um processo de fora. Mas esse cara fica lá porque ele aproveita e monitora a temperatura do hardware, vê se tá tudo bem, se não tá. Esse cara serve basicamente para isso. E também para nossa diversão pessoal. Né? Legal. Eu tô tocando nesses assuntos, Ivan, é porque na verdade eu tô vendo na nossa pauta aí a parte de criação 2D e criação 3D, né? Pra ver se isso engloba um pouquinho a ideia. Até pra gente ter uma pergunta boa. O cara, ele mexe muito com o Blender, então eu tô tentando até mesmo eu filtrar minha pergunta, entendeu? Aí você me corrige aí. Porque se você perguntar de Linux e Unix, eu vou te responder. Agora, de Blender, eu já não vou sei responder, não. Não vou nem arriscar. Entendeu? Então, me diz uma coisa. Se eu sou um profissional de Elias Maia, é fácil eu me adaptar ao Blender? Vai depender muito mais da sua vontade de conhecer outro software ou não. É uma questão cultural. Mas as ferramentas são muito próximas. Plugins, sei lá, os componentes dele. Eu sei que o Blender tem suporte a scripts Python, alguma coisa assim, né? Se me engano, ele tem suporte a Python, né? É muito relativo a adaptar, entendeu? É igual a adaptação do GIMP pro Photoshop, ou vice-versa, entendeu? Eu conheço os dois mundos. Por questão do meu trabalho, eu já trabalhei em outras agências que não eram livres e tudo mais, né? Mas eu acabei impondo o GIMP porque eu falei, você não contratou o Photoshop, né? Entendi. E o resultado do trabalho era idêntico, né? Então o cara, não, beleza, o que você acha melhor. Quando eu saí, aconteceu um lance bem engraçado. Eu cheguei lá, a agência era toda proprietária. Sem eu pedir nem nada, acabaram migrando para software livre por minha causa, porque viram que funcionava. Maneiro, hein? É o melhor tipo de propaganda que existe, né? Eu nem abri a boca sobre software livre, né? Só que de uma hora para outra tinha uns 3, 4 caras em cima da minha mesa vendo o que eu tava fazendo. No dia que a primeira vez que eu abri o Blender, PQP, né? Deixa eu te fazer uma última pergunta, cara, que eu acho que o Ivan daqui a pouco vai cortar meu som aí. Deixa eu falar uma coisa. O Blender, eu não sei se foi recentemente, eu não sei se tem bastante tempo. É que, na verdade, o Blender, ele tem uma suite de games que é se não me engano, é o Blender Game Engine. Eu colei isso aqui, eu li aqui agora, né? Que tem no Blender, se não me engano, ele cria, ele escreve coisa, se não me engano, ele escreve todo o componente dele é escrito em C++. Eu não me lembro. Também das questões do Python aí pro OpenCL, OpenAL, OpenGL, aquela coisa toda. Então eu te pergunto o seguinte, quando eu digo OpenAL, eu tô fazendo uma referência ao som 3D. Então eu te pergunto uma coisa, a gente tem uma plataforma muito conhecida no mercado e que algumas pessoas acho que usam, né, que é o Unity 3D, correto? O Unity 3D, eu não sei se, eu posso estar falando uma grande besteira, eu não sei se ele é baseado no Blender, enfim, mas tem o Unity 3D e tem o Blender com suporte ao Game Engine. O que você acha do Blender? Eu não sei se você se lembra de um desenho feito de um coelhinho, lembra que estava no site do Blender, que era um coelhinho gigante, né? O próprio Iomax. Como é que é aquele joguinho daquele bichinho? É o Io alguma coisa, que foi feito no Blender. É Io... É um esquilo, tô tentando lembrar do bicho. Isso aí. Se o Ivan aí, o nosso amigo aí, souber aí, Diego, você me vê aí pra mim, por favor, se você souber. É o Io Rank, Io alguma coisa assim. Sei lá. Eu já instalei esse negócio uma vez, eu pulei lá, eu caí, fiquei com raiva e desinstalei. Removi. Enfim. Me diz aí. E a definição essa foi tua experiência em game com Blender? Então. Aquele jogo foi feito no Blender. O que você acha do Blender para desenvolvimento 3D com o jogo? Então, eu vou ser bem sincero com você, tá? O Blender, ele é fantástico para N coisas. E ele é uma boa plataforma para desenvolver jogo. Ele não é ruim para isso. Entendi. Pelo contrário, dá para fazer altas coisas ali. Só que eu acho o Blender um pouquinho pesado para certas tarefas de jogo, tá? É isso que eu acho. Mas assim, o Blender, ele evoluiu pra caramba nisso aí. Ele mudou muito. Tá muito melhor do que naquela época que foi feito aquele jogo. Tanto que aquele jogo, na época, ele era considerado um pouquinho pesado por conta justamente do Blender, né? Da engine do Blender não ser, na época dele, perfeita para aquilo. Mas, pô, é um trabalho fenomenal. E a Blender Game, ela não serve só para fazer jogo. Dá para fazer altas coisas. Por exemplo, simular físicas 3D, perfeito. Dá para fazer boliche, o que você bem quiser. Até uma pessoa comum pode executar. Isso aqui é o grande legal das físicas 3D no Blender Game. Dá para fazer, por exemplo, demolição de prédio. É um troço fora de série. Guilherme, me diz uma coisa. Tu falou de física. Por exemplo, a engine do Blender, ela tem bibliotecas de física que vão, por exemplo, o que acontece se largar uma bolinha num quadrado num cubo cheio de bolinhas. Sim. Ah, legal. O Blender, ele é maravilhoso para você executar físicas sem ter que fazer os cálculos da física. Deixa eu fazer uma observação. Existem também aí na questão você falou da física, tá, negócio dos jogos, enfim. Eu vi que também o Blender, ele tem duas bibliotecas que eu até colei aqui agora, tô colando, né? É a Collision Detection
para fazer Collision Detection e Dynamic Simulation, né, que são suportados pelo conjunto de biblioteca do Blender. Isso aí foi desenvolvido para PlayStation 3, se não me engano. É isso. Aí eu te pergunto, será que tem muito jogo no PlayStation 3 desenvolvido com Blender ou isso não é possível? É possível e você vai encontrar algumas coisas sim, tá? Beleza. God of War, por exemplo, você acha que Kratos foi feito lá por quê, né? Kratos é, digamos assim, todo mundo aqui é fã dele, basicamente. Né? Todo mundo gosta das coisas que faz, porque a gente imagina que é uma pessoa que a gente não gosta. Legal. Principalmente você pensa que é o Bill Gates, que você tá tirando a cabeça dele fora e tudo mais, você imagina. Enfim, outra coisa que eu acho legal no Blender é que ele é um software inclusor, né? Ele dá oportunidade para as pessoas no mercado de trabalho. É isso que eu acho mais legal do Blender. Você pode ter uma ferramenta que, entre aspas, custaria... Não tem nem como mensurar o valor que custaria se o Blender fosse vendido numa caixinha hoje na prateleira de uma loja, entendeu? Tão caro que seria. E, pô, é uma ferramenta que, pô, você pode melhorar a vida de muita gente com ela. É isso que eu acho mais legal hoje no Blender, tá? O negócio não tem preço. Guilherme, eu diria que daí pra pelo menos comprar um carro. Dá, por aí. Que não é barato. Porque o Blender hoje, ele custa alguns milhões para ser desenvolvido. Não é uma brincadeira aí, é sério. Você vê, por exemplo, todo o trabalho que teve no desenvolvimento do Cycles, né, que é o novo renderizador, você olha para ele e fala assim, que é isso, gente? Isso porque os softwares proprietários, né, relacionados ao 3D, eles não são tão bons quanto dizem que são. Eles precisam de um renderizador externo para que você veja as coisas com qualidade, né? Se você for usar o renderizador interno deles, padrão, é tipo você tentar usar encanamento de PVC numa obra que tem que ser de metal. Foi bom você falar de obra aí. Foi bom você falar de obra. Há muito tempo atrás eu fui implementar uma solução numa empresa chamada Abacus, que é uma solução para Linux. Ela faz modelagem 3D. A plataforma até parece um pouco... A ideia, né? Parece um pouco com Blender, assim, mas não tem nada a ver ao mesmo tempo. É da 3DS, né? O Abacus ele é um excelente software para quem trabalha com quem vai projetar o motor, né? Ou quem vai projetar uma broca para furar. Inclusive, muita empresa de petróleo usa isso, porque eu preciso saber e simular se a broca que eu fiz vai furar o solo e vai dar certo. Então, eles desenvolvem lá uma animação 3D e aquilo, através de alguns scripts, e até mesmo da programação em C, se não me engano, você consegue colocar valores para fazer testes e a broca mexer lá. É bem legal. Então, eu te pergunto, as softwares como o da 3DS, tem o Katia, né, que também faz produção em 3D, né, que é programas para Linux. Aí a gente cai naquele lance que a gente falou antes de software proprietário e suportar altas arquiteturas, né? Como o Blender também suporta. Aí eu te pergunto, do tipo, o Blender também é usado para isso? Como, por exemplo, eu não quero fazer animação, mas eu projetei um carro, então eu quero desenhar um carro em 3D para gerar uma animação para apresentar para uma empresa fabricar meu carro. Então, eu utilizo do Blender para isso. O Blender também é utilizado para fazer isso? Então, o que acontece? Um avião. Vou fazer um avião, entendeu? Eu vou projetar um avião interno, eu vou mostrar o interior e o exterior do avião em uma animação 3D. E usei o Blender para isso. O Blender, ele é utilizado hoje para você fazer maquete, seja do que for, tá? Dá para você fazer o carro andando e tal, como é que faz e tudo mais. Também dá para fazer crash test, isso eu já vi fazerem com o Blender. Se não me engano, tá? Eu não sei até que ponto isso é verídico, tá? Porque eu não trabalho lá, nessa empresa que você tá agora. Quem trabalha lá é meu primo, ele já viu isso e falou que o Blender era usado para simular condições de plataforma no mar e tudo mais. Eu só não sei até que ponto isso é verídico, né? Até que ponto vai isso. Porque eu não trabalho na Petrobras e eu não conheço mais ninguém que trabalha além dele. Guilherme, criando uma hipótese, assim, será que não seria a situação em que, no caso da Petrobras, eles criam um modelo, só um modelo 3D no Blender, e depois eles exportam esse modelo para um outro software, e nesse outro software eles adicionam o que falta de dados ali para poder simular, através desse modelo 3D, por exemplo, a resistência do metal. Eu acho isso um pouco provável, porque hoje você consegue simular isso no Blender, tá? Você consegue simular deformação e tudo mais, como o objeto interage, como o objeto seria afetado e tudo mais, isso dá pra fazer, não é nenhum bicho de 7 cabeças. Só que o que acontece? Eu não posso te dar com certeza onde isso é usado lá, porque eu não trabalho lá e não conheço mais ninguém de lá. Sim. E ele comentou então, comigo até certo ponto ele pode ser usado para esse aspecto. Eu sei que sim. Por exemplo, um lugar onde eu já vi o Blender ser usado foi numa empresa que fazia... Como é que é o nome do produto? Era uma peça para carro, não lembro agora exatamente que peça que era. Foi numa fábrica perto de onde meu pai mora, em Juiz de Fora. Eu sei que eles usam lá o Blender, né? Juiz de Fora é muito forte em software livre. Eu não sei por que a comunidade de software livre lá é meio desunida, não sei o que acontece, mas lá tem várias empresas, né, que usam e abusam de software livre. E eles usavam para testar se o componente ia durar ou não, usando simulação de física
teste 3D. Eles faziam tanto o teste real quanto o teste em 3D, que era jogar a peça de uma X altura e ver o que acontecia. Aí, baseado no que acontecia, eles tomavam a decisão, vai entrar material tal, X, Y, Z e por aí vai. Isso eu sei que acontece. Tu falou já de tanta funcionalidade aí do Blender, tu falou também antes o quanto ele custaria, quanto ele custa para ser desenvolvido. Aí me pintou a curiosidade aqui, quem que patrocina isso? Então, o Blender tem... Só comunidade, né? Só comunidade eu acredito que não seja. Esquece isso. Não funciona assim. Quem banca o Blender hoje é quem mais usa, por assim dizer, né? Quem usa mais o Blender hoje? Grandes empresas. Quem usa? Disney, Pixar, por aí vai. Essas pessoas bancam o Blender. Por exemplo, o próprio tio James Cameron usou muito o Blender, né? Do tio Avatar, né? Pra variar. Não foi só as câmeras e as roupas de sensores, né? E é interesse dessas pessoas, né, além da própria comunidade, que o Blender continue. É por isso que você vê o link de doações lá e tudo mais. Sem falar que a Blender Foundation também vende produtos, né? Ela vende treinamento, ela vende... como é que é o nome do negócio? Ela vende DVD com objetos pré-modelados. Ou seja, ela tem uma fonte... Além disso, ela tem também a certificação Blender, né? Que não é tão difundida, mas tem gente que gosta, tem gente que quer tirar. E eu não vejo mal nenhum nisso. Nunca tinha ouvido falar de certificação. Mas não é nenhum empecilho para você trabalhar com 3D, você ter a certificação ou não. Eu, por exemplo, não tenho e não pretendo tirar por nenhum motivo. É que, na verdade, nessa área o que vale mais é o portfólio, né? Não é a certificação que tu tem. Tem certificação em Blender? Não adianta nada, certo? Tá, a gente tem falado até agora só em 3D, né? Dá pra fazer também 2D? Dá, mas é meio sem graça, né? Tá, mas ele serve pra isso também. Dá pra fazer, mas não é tão comum, entendeu? Até pelo próprio apetite ser pelo 3D, né? Pra 2D, eu indicaria outro software que outra coisa qualquer. Outro software, esse que eu indicaria seria o Mãe Floresta, que é livre, até de um colombiano amigo meu que desenvolve, e ele faz um trabalho fenomenal, que ele simplificou muitos processos e ficou um troço muito bacana. Sem falar que a rendimento é muito veloz também. Eu conheço alguns jogos feitos em 2D Engine do Blender. Então, assim, tem alguns jogos que são... Inclusive, tem até um lá, se você procurar lá no fórum, lá tem bastante coisa lá do Blender. Mas, assim, esses jogos que são em 2D, até pra completar a pergunta do Ivan aí, assim, você acha que o Blender não jogar espaço, dinheiro e tempo fora? Porque o Blender é mais artes gráficas em 3D, né? Mas se você quisesse, faria um excelente jogo, um jogo em 2D, não teria problema. Claro, não tem mistério nenhum. É uma questão de gosto, entendeu? É tipo quando você vai no self-service, tem lá vários sabores, você pega o que você te interessa. Jogo. É assim que eu vejo o Blender hoje. Guilherme, me diz uma coisa, como é que funciona a licença do Blender? Hoje ele é software livre, mas pelo que tem informações, ele já foi software proprietário. Me explica como é que é essa história ali. Eu sabia que eu ia ter que entrar em história triste de software. Falta botar aquele pianinho triste da Globo, né, de novela, né? Não é necessariamente triste, porque hoje ele é aberto, né? Era uma vez uma empresa, que não vou citar o nome, ela desenvolveu o Blender como solução para 3D para alguns clientes, e o software ficou muito melhor do que eles esperavam. Com um troço, na época, já muito bom. O problema é que essa empresa não apostou no Blender como produto principal. Pelo contrário, relegou, e ficou por isso mesmo. Só que a empresa acabou bancarrota. Pediu bancarrota, não sabiam o que fazer, e o desenvolvedor do Blender na época falou assim, não, eu não quero parar de desenvolver. E aí foi um dos primeiros exemplos de crowdfunding da história, né? A empresa botou um preço no Blender. Em 2 semanas, a comunidade, entre aspas, né? Alguém devia ter muita grana no bolso sobrando, e ele conseguiu mais que o dobro do dinheiro para comprar o Blender dessa empresa e transformar em software livre. E mais do que isso, né? O que sobrou fizeram a Blender Foundation, né? Para gerir o software, né? E melhorar ainda mais. E deu certo. Ainda bem para nós, né? Que deu certo. E hoje tá aí. Blender tá na versão 2.68 e eu espero que continue. Enfim, até eu morrer, eu espero que essa coisa cresça mais e mais. Eu colei o link aí pra vocês, aí, se você puder botar no site, Ivan, que é o blender.org/bl, que tá a licença aí. Eu não sabia disso não, cara. Já foi proprietário mesmo, tá até na wiki dele, no wiki do Blender, tá lá escrito isso mesmo, que era proprietário e foi comprado, né, pela comunidade pra se tornar software livre. Eram 100 mil euros isso, o valor. O OG, ele mexe muito bem com os scripts Python, né? Ele programa
muito bem em Python. Aí eu te pergunto, né? A questão do Blender. Você, quando está desenvolvendo alguma coisa, utiliza scripts em Python no Blender? Existe alguma coisa que você tem que seguir padrão Blender ou não? Então, eu te pergunto, os jogos que são feitos em Blender, né, tanto 2D ou 3D, enfim, as pessoas têm mania mesmo de usar scripts em Python? Assim, é uma regra isso? Eu tô te falando isso porque, por exemplo, o Og, ele é programador em Python. Se ele pegar o Blender, ele conseguiria interagir numa equipe de alguém que trabalha com Blender, você fazendo parte gráfica e o Og desenvolvendo seus scripts? Conseguiria. Porque basicamente funciona assim, tá? O que acontece? Vou aproveitar e vou responder duas perguntas numa cajadada só, né? Uma que o Og acabou interrompendo e a dele. Vou responder a do Apris primeiro. Quando você vai montar uma equipe de um jogo, nunca é um cara só. Tem o programador, tem o diretor de arte e tem os animators juniors, né? Que são os caras que vão fazer o trabalho sujo. O diretor de arte, ele vai bolar o storyboard do jogo, vai passar pro programador o que ele quer que aconteça em matéria de físicas ali, o que é necessário, vai passar as regrinhas em Python no que tem que ser feito, tá? E ele vai fazer. E os animators juniors, né, vão pegar o que não for para o diretor de arte modelar e vão retocar. É isso que acontece. Isso numa equipe pequena. Numa equipe grande, é claro que tem muito mais gente. Se você pegar, por exemplo, o crédito de um jogo grande, tipo God of War, você vai ver que o crédito dura quase 5 minutos. Tanta gente que é. Putz, creio. Dead Island, por exemplo, né? Também tem crédito infernal. Mas assim, não é bem uma regra. Não tem uma regra específica, entendeu? Varia muito do que você quer fazer. O Blender, ele te dá, na verdade, vários caminhos, né? Facilitando a vida, né? Tanto que muita coisa pronta, entre aspas, né? Que a gente não tem que recriar do zero no Blender, já vem escrita em Python, o que facilita muito a vida. É claro que nem tudo é perfeito, né? Por exemplo, às vezes, quando eles vão fechar o pacote pro Ubuntu, no repositório IRI, eles fazem alguma cagada e o Python não funciona direito, sem fazer um workaround para funcionar, como deveria. Mas isso é mais uma questão de empacotamento, não é nada pra se preocupar. O Blender, ele é fantástico. Ele tinha suporte a frame buffer, dava, sem interface gráfica. Eu te pergunto, ele ainda continua rodando? Dá pra rodar ainda? Cara, não tentei mais, mas talvez funcione. Não sei como é que tá hoje isso. Legal. Porque hoje eu tô muito focado no Cycles, que é o novo renderizador, novo entre aspas, né? O Cycles, ele apareceu, acho que a primeira vez em 2011, como renderizador alternativo, né? Entre aspas, experimental. O grande barato do Cycles é ele usar a GPU da placa de vídeo, né? Se você tem uma placa de vídeo que presta, claro, pra fazer o serviço. E a coisa ficou muito mais rápida e realista. Guilherme, eu tenho uma dúvida a respeito. O Cycles, ele consegue aproveitar o poder da GPU para fazer a renderização. O Blender, ele chega a aproveitar o poder dessa GPU, de uma GPU que é o cara que a pessoa possa ter na máquina, no ato da edição. Consegue, desde que o driver tenha suporte a isso. Por exemplo, para NVIDIA CUDA, você tem que baixar o CUDA Toolkit. Óbvio, né? Mas ele consegue sim, dependendo do que você tiver de hardware, ele consegue sim. Tá muito bom. Não vejo 7 cabeças isso não. A única coisa que eu te digo que vai acontecer com o Cycles é que a sua máquina, se não for bem refrigerada, vai virar uma churrasqueira. É bom no inverno aqui. É bom no inverno. O inverno do sul aqui tá bom então pra fazer isso. Nem precisa de refrigeração. Pô, lógico que não. Você bota a cerveja aí fora. Eu sei que eu cheguei meio que tarde, então me desculpe se eu tô fazendo uma pergunta que já foi feita, mas uma coisa que eu fiquei meio na dúvida, assim, como que você compararia o Blender com outras ferramentas que já são talvez um pouco mais tradicionais do mundo não livre, né, do software livre? Se você pode comparar, assim, talvez em quantidade de recursos, como que o Blender se compara com essas ferramentas de hoje em dia? Qual é a maior competição que o Blender tem hoje? Boa pergunta, gostei. Olha só, primeira coisa, vou falar um pouco do mercado, tá? Hoje o Blender, ele compete muito com o Maya, tá? Os dois estão brigando de forma bem acirrada, mas o interessante é que o Blender, ele tem capacidade de ficar com uma interface muito parecida com a do Maya ou com a do 3D Studio. Enfim, depende do profissional, né? Depende do mané que tá aí do outro lado, né? Que é o que eu sempre digo, 90% dos problemas de software, né, estão entre o PC e a cadeira, né? Infelizmente, isso ainda acontece. Então, o que acontece? Tá tendo essa briga feia entre os dois aí, mas isso não é nem tanto no mercado externo, isso é mais aqui no Brasil mesmo, tá? Porque, por exemplo, aí fora, pelo menos em todos os lugares que eu vi, a galera preferia rodar com o Blender as coisas, não só pelo fato de ser livre, a licença não é nem tão potencialmente problema aí fora, mas é mais porque funciona melhor, entendeu? E, por exemplo, grandes estúdios hoje, se você não souber usar o Blender, cara, porra, vão olhar pra tua cara e falar assim, que porra é essa fazendo aqui? Porque o Blender hoje,
que ele virou ferramenta queridinha. Não só pelo fato da licença, né? Talvez muito menos por isso, mas por ele conseguir tirar leite de pedra dependendo do hardware que você tem, entendeu? É mais por causa disso que o Blender é tão queridinho. Tem que falar que o que acontece? Hoje, as agências de publicidade de propaganda, pelo menos que eu tenho visto, o pessoal gosta mais do Blender justamente por a questão de economia financeira, porque o downtime também é menor, entendeu? É claro que você não vai ver o Blender rodando nesses lugares sobre a plataforma Windows, por N razões. Por exemplo, o Blender no Windows ele abre um console Python e como o Windows ele não sabe o que fazer com os recursos da máquina, ele acaba fechando o Blender do nada. Muitas vezes eu já vi isso acontecer. Se você renderizar filme no Windows, amigo, você esquece. Você vai embora pra casa, sei lá, pede uma pizza. Ou ganha. Se você tem religião, amigo, reza. Reza pra não estar fechado no dia seguinte. Deixa eu fazer uma pergunta, aproveitando a pergunta que o Blender, que o Og falou aí. Realmente, isso é muito interessante. Se você mexe com Alias Maya, o Og, ele é o cara de Alias Maya. Você é o cara de Blender. Só que você desenvolveu uma coisa que você vai ter que passar pro Og concluir. Existe lá o load plugin, né? Lá do Blender, que carrega um comando, né? Aí eu te pergunto, é possível, tem até a opção menos QT lá, né? Eu até vi aqui o manual dele rápido. Você consegue fazer a conversão utilizando aquele i3DE export para Alias Maya, pegar o seu código, pegar o seu projeto e converter para a extensão do Maya para ele conseguir abrir lá? É possível isso? Vou dizer uma coisa, olha, eu não recomendo conversão de projeto para outro software, tanto de lá ou para cá. Não faça isso. Mas dá certo? Às vezes dá, às vezes não. Você não pode contar uma coisa que ainda não aconteceu, entendeu? É a mesma coisa que você falar assim, pô, vou pra balada, não vou pegar lei seca, vou pegar o busão vai passar 1h30 da manhã pra eu poder ir pra casa. Vai que o busão não passa, você fica lá até as 2 da manhã e você, caraca, e agora, velho? Aí tá tudo escuro. Eu também observei aqui que ele suporta a conversão para outras aplicações também, né? Com esse i3D Exporter, é um plugin, né, do Blender. E assim, ele, se não me engano, ele exporta, eu tô vendo isso no manual dele, ele exporta tanto shapes, as câmeras, as luzes, as animações e tudo aquilo que você coloca em shape, né? O que você faz aí, né? Enfim. Aí eu te pergunto, do tipo, não fica legal mesmo, você não recomenda, beleza, mas se alguém profissionalmente quiser fazer isso, tem como ter uma saída então de você pegar um projeto do Blender, exportar para o Maya e assim sucessivamente, vice-versa, enfim. Então, assim, por mais que você não recomenda, então é possível. Sim, não tiver jeito, sim. Mas eu então não legal. Eu não recomendo porque o que acontece? Eu já tive experiências muito frustrantes com isso. Não deu mandar, mas de receber com os abacaxis para resolver, eu tenho que recriar tudo de novo. Entendeu? Eu já perdi um monte de abacaxi assim. E isso porque o que acontece? O cara tem que entender, quando ele escolhe trabalhar com 3D, ele não pode ficar escolhendo software, não. Não tem muito essa. Pô, meu irmão, qual é? Ela tá me mandando abacaxi toda hora? E cola, né? E se você exportar os plugins do Maya no Blender, como é que fica? Mesmo assim, ainda assim, não recomendo. O negócio é ficar nativamente, né? Nativamente. Você não vai se aborrecer. Blender é open source, poder, isso aí. Por exemplo, o Blender é legal porque ele interage com qualquer versão. Se eu criar alguma coisa na 2.63 e for para 2.68, beleza. Se eu criar alguma coisa na 2.50 e for para 2.68, tranquilo, beleza. Vai abrir, não vai me dar problema, não vou ter dor de cabeça. Legal. Por exemplo, teve um FreeSol, acho que foi de 2012, não sei, lá em Brasília, 2011, aliás, eu acho, não tenho certeza. Eu, junto com 2 alunos meus de Brasília, a gente resolveu criar uma vinheta do evento, né? Pra divulgar o evento no YouTube, por aí vai. E a primeira parte da vinheta, que era a minha área, né? Era modelar um avião e fazer ele andar e tudo mais. E enquanto eu procurava pela aeromoça, né? Que acho que ia fazer a voz da aeromoça, né? O barulho de avião e tudo mais. Um desses meus alunos me avisou que tentaria usar o Maya para fazer a última coisa que eu pedi. Eu tava com a minha esposa resolvendo uns problemas aí, né? Que a gente tinha acabado de casar e tudo mais. Eu não tava com tanto tempo assim pra resolver certo assunto. O cara me vai e edita o arquivo no 3D Max. Isso aqui é pra te contar por que eu tenho tanto ódio desse negócio de interoperabilidade. Aí o cara cagou meu avião todo e eu fiquei muito com isso. Até pra você ter uma noção do que eu passei. Aí, com outro aluno que tava usando uma versão bem anterior do Blender, tava usando a 2.52 na época, eu acho que era essa, e o arquivo abriu perfeitamente. E eu fiquei muito feliz com isso, de ver que o Blender consegue conversar entre si, né, sem ter que rolar intervenção ou qualquer patch nem nada. E eu fiquei muito satisfeito com isso. A minha pergunta, volta um pouquinho de novo aí
pro lado meio técnico aí, mas uma coisa que eu queria saber é o seguinte, é que eu conheço o Blender mais do que o Maya, por causa que tem muito tempo que eu uso software livre. Se eu sou uma pessoa que comecei agora no mundo de design e arte gráfica e animação e tal, qual é o killer feature, o que é que o Blender precisa para ganhar uma fatia grande aí do mercado, pro pessoal falar assim, não, a primeira opção é Blender, ou Maya, ou qualquer outra coisa vem depois. Tá faltando alguma coisa? Tá, na verdade isso falta pra tudo quanto é software livre que eu conheço. Sabe o que mais falta no software livre, em geral? Principalmente pro Blender, pro GIMP, pro Kdenlive, pro que seja. Falta nós mesmos, né, do software livre, perdermos o medo dessas ferramentas de divulgarmos abertamente como soluções tão boas quanto as outras, né? A gente sempre puxa pro lado do, é uma alternativa. Não é alternativa coisa nenhuma. Alternativa inferior. São tão boas quanto. Basta que a gente primeiro perceba que a gente tem um produto de qualidade capaz de brigar com qualquer outro. Tanto que se o Blender não fosse bom, por que a gente teria animações livres como Tears of Steel, como Big Buck Bunny, ou o próprio God of War, Kratos, Bio e outras, carros, etc. Pô, qual é, né? A gente tem produto de qualidade. Por exemplo, o GIMP fez Matrix. Que isso? Por exemplo, teve um outro filme onde o GIMP participou, que foi um filme, até esqueci o nome, Keanu Reeves, onde o filme foi todo convertido, foi filmado, normal, né? Depois convertido em ilustração. Poxa, qual é, né? A gente tem produto de qualidade, a gente tem condições de brigar com os grandes. A gente só não briga porque não quer. É isso que eu acho. Ainda mais porque a gente não vai até onde as pessoas estão, entre aspas. A gente não faz software livre para as pessoas comuns. A gente não vai até as pessoas normais. Precisa fazer isso quanto antes. Não adianta a gente ficar no nosso universo parados, olhando, vendo. Por exemplo, não adianta nada eu ter um software maravilhoso que só eu posso usar. Não é verdade? É isso que eu acho. Então deixa eu fazer uma pergunta oposta, então. Então, quer dizer, eu assumi aqui, então, que estava faltando algo, né? E você explicou para mim que não, que o produto é tão bom quanto o que tem aí, que é comercial e que faz tudo. Então, vou fazer a pergunta oposta, que é, o que é que o Blender tem que bota as outras ferramentas no chinelo, então? Tem alguma coisa assim, um recurso super bacana que não existe? Tem. O Blender tem um renderizador interno potente, que é o Cycles, ou seja, o Blender já vem com uma coisa que eu teria que comprar na hora proprietária. O Blender, ele é um pacote tão sólido que ele roda, baixar e rodar, não precisa instalar em lugar nenhum, posso rodar onde eu quiser com ele. O Blender, ele é um negócio tão robusto, para vocês terem uma ideia, eu consegui um milagre com ele. Eu consegui criar uma animação, um Blender de qualidade, olha o naipe do hardware, 1.5 GB de RAM, os padrões atuais, DDR1, notebook de 6 anos atrás, troço é um lixo, um desastre. Placa de vídeo, um board da... Nem Intel é o negócio, é CIS o bagulho, é uma tristeza. Ou seja, o Blender conseguiu rodar naquilo, ainda por cima não travar e fazer o trabalho dele. Ou seja, o Blender é como se fosse o fuzil AK-47, como a gente chama. Ou seja, ele roda em qualquer lugar, ele aguenta qualquer coisa e ainda por cima faz o trabalho que eu deveria fazer, entendeu? Ou seja, o Blender, ele é um dos softwares de animação que eu já vi mais robustos que tem por aí. Que é pra você rodar em máquina ruim e ainda por cima fazer trabalho de qualidade, difícil. Vou te dar outro exemplo do Blender, tá? Do GIMP e do Inkscape. Esses softwares, tudo bem, rodando no mínimo, mas consegue. Rodando em thin clients, pra dar curso. Caraca! E ainda por cima o aluno conseguir executar trabalho que presta? Me diz qual o software proprietário que faz isso? Onde? Não faz. Não vai. Não adianta. Por exemplo, quando eu fiz parte do esforço de migração da Força Aérea Brasileira, na área de comunicação social, cara, imagina um lugar isolado, onde você só tem máquina lixo. Imagina os caras conseguirem fazer comunicação com K6-3. Pô, ó, troço sinistro. E o Blender rodando nesse tipo de ambiente, ou seja, foi feito pra guerra. É isso. Aguenta, trampo. E, pô, é muito bem construído. Coisa que você não encontra do outro lado. Tem que contar esse exemplo pra você. Outro dia, eu fui pra uma universidade aqui de Niterói. Eu não vou citar a universidade só pra não ficar feio na foto. E aí, essa universidade queria fazer uma parceria com o Cria Livre, minha escola. Ela já tinha parceria com outra empresa proprietária, que fornecia curso de computação gráfica. Até aí nenhum problema. Eu topei, fui lá conversar com a coordenadora. E as coisas que eu escutei sobre software proprietário ali, eu fiquei muito surpreso. Ela disse assim pra mim o seguinte: olha, a gente aqui adora software livre, mas não pode usar por questões de licença na faculdade. Eu, tá, então por que você me chamou aqui? Não, eu te chamei aqui porque a gente queria fazer uma parceria pra vocês treinarem alguns dos nossos alunos, porque eu, francamente, não espero nada dos nossos alunos. Eu, hã? Ela, é isso mesmo. Ela me contou o seguinte, que acontece um ciclo na universidade. Eles não dão edição de imagens em comunicação social,
sequencial, não dão desenho vetorial, não dão nem princípios básicos de animação 3D ou edição de imagens para esses caras. E ó, a ideia era o seguinte, mandar esses caras para essa escola de computação gráfica concorrente e fazer com que o cara fizesse outra faculdade lá. O cara ficasse preso lá por 4 anos, para não aprender nada, igualmente. E pior, a ideia era que esses caras comprassem um computador com Windows 8, nas casas Bahia, da Positivo, aqueles remanufaturados que a gente já conhece, para pagar em 1000 vezes. E ela falou abertamente, olha, eu sei que o software livre é melhor, eu sei que o Windows do cara vai com metade da máquina, que ele não vai conseguir fazer nada, mas pelo menos ele vai ter um computador. Aí eu, e você espera que esse cara vá pra onde depois? A Prigio até vai concordar comigo depois. Eu espero que ele vá pra uma agênciazinha em Itaboraí, fazer placa pra boteca e tal. Ou seja, eu saí de lá de fato, pelo fato deles conhecerem software livre, saberem da capacidade, do que dá pra ser feito, e não usarem por simples conveniência comercial. Ou seja, um ciclo vicioso de não formar profissionais, entendeu? Por isso que eu acho que é o momento de nós irmos, né, até esse público. É isso que eu acho que a gente devia fazer. E é por isso que eu acho que o Blender, assim como os outros softwares, tem reais condições, tem reais diferenciais que os outros não têm. Deixa eu te fazer uma pergunta, aproveitando a pergunta do Og também, da questão dos suportes aí. Você falou do Cyclos, né? O Cyclos, ele usa, se não me engano, me corrija se eu estiver errado, ele usa as duas categorias, os dois tipos de driver, ou melhor, os frameworks, enfim. Ele utiliza o OpenCL, que é usado pela AMD e a TI, se não me engano, utiliza o OpenAL, que é utilizado para muitas das vezes para o pessoal poder converter, né, o jogo do formato proprietário para open source. É a ideia que eu tenho sobre ele também. E o CUDA, que é da NVIDIA. Aí eu te pergunto, ele usa todas essas funcionalidades e APIs, ou realmente ele é muito focado no CUDA? Quando você diz aí no caso a NVIDIA, né? Quando você diz aí essa possibilidade de um novo renderizador, ele é muito focado ao CUDA, porque geralmente o que se lê do compilador dele, eu falo compilador, mas estou falando do renderizador, é muito sobre o CUDA, né? Então, o CUDA é específico para o Cyclos, ou seja, funciona melhor o Cyclos funciona melhor com ele, ou eu posso utilizar na boa o CL, o AL, o GL. Você pode ir numa boa com qualquer um, tá? Só que o Cyclos com o CUDA é o seguinte, essa tecnologia da NVIDIA, ela interage excepcionalmente bem, e é uma tecnologia muito legal, eu estou usando aqui na minha máquina, inclusive, é um troço que vale a pena, entendeu? É muito legal, e principalmente porque a NVIDIA já tem um histórico com o software livre, né, entre aspas, né? Mesmo com o driver proprietário, mas o driver é bom, não vou mentir que é bom. Eu uso, fazer o quê? É bom e daí? Tem que usar mesmo, foi feito pra isso. Eu acho que o fabricante, ele tem todo o direito de fazer um driver proprietário e tudo mais, desde que funcione adequadamente, entendeu? E até agora a NVIDIA não tem me decepcionado com relação a isso não. Por exemplo, eu não sou fã de nenhum fabricante específico de hardware, eu era fã da Cooler Master quando eu montava aquelas case louco, né? Eu fui case modder por um tempo, e minha máquina parecia uma churrasqueira, tanto que meu quarto às vezes parecia uma sauna 3D. Por isso que aqueles cooler todo era bacana e eu tinha vários, né? Tem até hoje um Vulcano guardado no escritório. Sempre que eu vou renderizar alguma coisa, eu ligo o seletor lá e parece que é verão de novo. Mas enfim, eu gosto Daqui muito a pouco eu tô entrando na Voodoo aí. Aí o CUDA é uma tecnologia que eu realmente considero bastante. E não só sou eu, acho que muita gente gosta desse negócio aí. Guilherme, só para complementar aí, como eu estou trabalhando nessa área no meu mestrado, só para complementar, o CUDA ele tem um desempenho melhor que o OpenCL por causa que ele é compilado, enquanto que o CUDA, sendo compilado, ele é específico para as placas, tu compila ele para o modelo X da NVIDIA, ou tu compila para o modelo Y da NVIDIA, tu compila para o modelo exato. Já o OpenCL é uma linguagem interpretada, então ela vai ser compilada em tempo de execução para fazer a execução do processo. E como é uma plataforma, o OpenCL é mais flexível, ele não é apenas trabalha para a GPU, no caso a GPU da AMD, ele também roda em GPU da NVIDIA e também roda em outros hardwares de aceleração de processamento. É possível rodar, inclusive, até em FPGA. Então, por causa dessa característica de flexibilidade, o desempenho dele pode não ser o ideal se você programar da forma padrão nele. Tem que fazer um malabarismo para ter um desempenho melhor no OpenCL. Sim, isso mesmo. Só que o que acontece? Hoje, quando você consegue alcançar o desempenho para aquela placa correta, você não quer saber de outra coisa. Ainda mais porque, no meu caso específico, eu não estou tão focado no desempenho da placa em si, mas no realismo que aquele trabalho vai alcançar.
explicar. Isso porque eu não sou aquele cara que vai fazer o filme inteiro sozinho, entendeu? Então, eu não preciso, por exemplo, ganhar 0,01 segundo de renderização ou mais. Eu não sou aquele cara que precisa disso, entendeu? Mas é claro que você tem gente que vai querer isso, tudo mais, até porque às vezes você tá fazendo um trabalho com uma malha que tem 2 milhões de faces e vai precisar de um reforço. Mas eu, por exemplo, eu tenho o CUDA ativado, tá? Mas não é para minha placa específica, eu não consegui achar uma forma de fazer isso funcionar direito. Mas pro que eu já consegui, já tá bom. Já tá rodando 50% melhor do que antes. E se eu botar para comparar com uma placa Intel SandBridge, não tem nem o que falar. Então, a última coisa que eu vou fazer é reclamar sobre isso, entendeu? Hein, Guilherme? É que, assim, chutando por baixo, se você pegar uma NVIDIA 650, ela é mais de 10 vezes mais rápida que um Core i7. Uhum. Só tenho isso a dizer, cara. Não, sim, exatamente. Então é melhor usar NVIDIA do que a TI, ok? Ah, sim. Não necessariamente, mas o fato de usar a GPU é bom. Então melhor, tô falando, levando em consideração o CL é o CUDA, entendeu? O CUDA é mais eficiente. Entendi. E a Intel, como é que fica nisso? Assim, a Intel, ela tem uma única vantagem, na minha opinião, que é funcionar em qualquer lugar, entendeu? É aquele troço que não vai te deixar na mão e não vai te fazer perder tempo, porque às vezes, por exemplo, não vale a pena você perder tempo configurando placa, configurando coisa à toa. A Intel é legal, por exemplo, para você montar um laboratório, na minha opinião. Porque no laboratório, você não vai renderizar coisas de 2 milhões de faces, até porque não custa tantas coisas para fazer. A Intel, eu gosto dela para dar curso por causa disso. Roda em qualquer lugar e aguenta quase qualquer coisa, entendeu? Eu não vou precisar de uma velocidade espetacular para fazer X ou Y tarefa. Fora o custo. Mas é aquele negócio, vale quanto pesa. Então você recomenda definitivamente a NVIDIA, né? Recomendo. Qual placa? Quadro ou placa para jogo? Olha, hardware para jogo, nem sempre ele vai ter o desempenho para renderização que você espera. Excelente. Isso aí. Depende do que você vai fazer, né? Não adianta você me queimar 5 mil numa placa que o negócio não vai funcionar. Não adianta, entendeu? Você tem que ver para que você vai comprar aquilo, qual você vai comprar. É mais uma questão de o que é melhor para você naquele momento ali. Hein, Guilherme? Só fazendo um adendo aí. A questão da placa de vídeo, ela, o foco dela acaba caindo mais no poder de processamento de CUDA dela e também no gargalo de comunicação com a placa-mãe. Esse gargalo, para um game, os jogos atuais, eles não conseguem usar toda a largura de banda de uma PCI Express 3.0, por exemplo. Não. Mas usando CUDA, facilmente um programa pesado de CUDA, ele facilmente estoura esse gargalo, por causa que esse gargalo, ele é muito menor do que a comunicação interna da placa. E o processamento paralelo do CUDA, ele é tão expressivo que, inclusive, uma palestra que eu assistia, um curso que eu fiz de CUDA, o professor, ele falou assim que a placa de vídeo que eu trabalho com CUDA, ela esmaga código, ela é uma máquina de esmagar número, é um buraco negro, por causa que tu tem gargalo de memória, mas tu não tem gargalo de processamento. O processamento é quase infinito. Sim, é verdade. Mas olha só, independente do processamento que você tem, se você não tiver memória, cara, você vai sofrer. Vai. Tu vai apanhar muito se você não estiver errando. Você vai ficar preso em outras tarefas e aí como é que vai ser? Eu, por exemplo, tenho um problema muito sério. Eu não consigo deixar o Blender aberto sozinho. Não consigo. Junto com o meu Blender lá tá o GIMP. Meu GIMP não é um GIMP qualquer. Meu GIMP tem 4.000 pincéis. E tem GIMP, tem uma porrada de merda lá que... Só pra você ver, meu GIMP demora 3 minutos pra abrir. Tanta coisa que tem ali dentro. Ô, Guilherme, tira um screenshot aí do seu desktop no seu dia a dia, manda depois pro Ivan pra ele botar nas notas lá pra ver como é que é o seu... tudo aberto. Pra ver o seu desktop, o dia a dia, como é que é. Mano, pega dar Deve ser bonito. E manda com uma mensagem pro Opencast, entendeu? Bota assim, Mano. uma mensagem bonitinha. Com o Blender aberto, né? Não, Blender aberto, claro. Faz aquele logo lá do Blender em 3D que eu te disse que eu não consegui fazer no site. Dá um jeito, ué. Te manda SVG, dá um jeito. Ô, Guilherme, deixa eu fazer uma pergunta meio diferente pra você, cara. Eu sou meio leigo sobre o Blender Foundation. Fala pra mim, o que você sabe do Blender Foundation? O que eu sei é o que eu vi no Wikipedia aqui. Eu sei que ele, o cara que manda no Blender Foundation foi o criador do Blender, mas você pode falar mais alguma coisa sobre isso? Posso. Eu conheço o pessoal da comunidade Blender Brasil, né? Me convidaram para ser membro da comunidade, eu estou em processo para entrar na comunidade Blender Brasil. E, assim, é um pessoal muito bacana, muito unido, ninguém tem o famoso nariz em pé, até onde eu fui perceber. Já conheço esse pessoal, vai fazer 9 anos, mais ou menos, que eu conheço esse pessoal. E são pessoas que sempre me trataram super bem, e eu não tenho nada para falar de mal, tendo pessoal internacional. Inclusive, o cara que comanda a Blender Foundation, quando veio para Blender Brasil, a Blender Pro, ele tratou todo mundo com maior presteza. Não teve nenhum ato de nariz em pé, como o nosso querido Richard Stallman, que já fez um monte de merda.
Não foi pouca coisa, né? Mas assim, outra coisa que eu posso falar da Blender Foundation é que eles estão muito mais ali para te ajudar do que para qualquer outra coisa. Tanto que você manda qualquer coisa no fórum, já vem alguém te dando help, qualquer negócio assim. Outra coisa legal é o seguinte, quando eles criaram a certificação, não é para o cara dizer, sou fodão no Blender. Não é nem para isso. É mais para poder angariar recursos e manter o Blender operando como deveria. Mesmo essa certificação não como uma aplicação prática no Brasil, no nosso país, onde ela é pouco difundida, é muito legal você se sentir fazendo parte de alguma coisa, né? Você podendo mandar, nem que seja um arquivo.blend aberto, alguma coisa legal que você tenha feito para a pessoa poder usar, ou você fazer o que eu faço, que é escrever documentação quando eu tenho tempo, e sem prejudicar a minha escola, né? Mas sendo bem específico com a minha pergunta para você, tipo assim, eu conheço o Gnome Foundation, já trabalhei com eles, né? Uhum. Qual é o papel principal do Blender Foundation? É só para angariar fundos e de talvez distribuir fundos? Ou o Foundation também assim decide as direções, as prioridades do projeto? O papel é mais direcional, guiar o Blender. O papel maior é esse, guiar o desenvolvimento, guiar pessoas que procuram conhecer o Blender e, acima de tudo, divulgar os melhores trabalhos de quem se atreve a postar trabalho lá. Os melhores trabalhos que se postados são bons e que o Blender realmente é um software capaz. E, claro, ela também vende produtos e serviços. Uma coisa que eu sonharia que o GIMP tivesse, uma GIMP Foundation da vida. Todo software livre deveria ter uma Foundation dessa da vida que fizesse o papel de guiar as pessoas, né? Eu assino agora, concordo plenamente. Que é uma pena que não é o que acontece com o Gnome Foundation. Mas isso aí é assunto para outro podcast, eu acho. O que você acha aí de softwares como... Existe algum software baseado no Blender? Olha, até onde eu sei, existem alguns softwares, né? Inclusive para celular que utilizam a engine do Blender, né? Deixa eu até pegar o meu telefone que tem até um software bacana, deixa eu pegar o nome dele para vocês. É um software de modelagem para celular. É o TrueScope. É um software muito bacana para quando você tá de bobeira, você poder usar o recurso Sculpt do Blender para poder esculpir com os dedos, como se fosse massa de modelar mesmo. Maneiro. E é muito legal isso. E cara, assim, uma coisa que acho que a gente não conversou com você, uma coisa que é uma dúvida também, a questão de CAD. Às vezes as pessoas perguntam assim, pô, mas no Linux não tem uma versão específica do alias lá para fazer CAD, né? Eu te pergunto, existe lá o Blender CAD, né? Existe algum plugin, alguma coisa, enfim, para isso. É muito utilizado isso, assim, ele compõe muito bem o trabalho para CAD e AD, né? Enfim, KE, essas coisas. Vou te falar uma coisa. Eu, particularmente, não vejo gente usando o Blender para fazer CAD. Muito raro. Entendi. Eu vejo muito mais o pessoal usando o LibreCAD, que é um software CADista muito legalzinho. Eu não sou CADista também. Bem, eu não sou CADista, né, como o pessoal chama aqui no Rio, né? Mas é um software cheio de recursos, né? Eu já vi gente usando, fazendo trabalhos muito bons com isso. Sendo que o Blender é muito mais usado para recriar, né, maquetes realistas, né? Principalmente com o Cycle. Já vi cada trabalho que você fica assim, pô, beleza, maravilhoso. Mas não tanto com métricas e por aí vai. Por exemplo, um trabalho de maquete não é uma coisa barata. Pelo contrário, chega a ser mais caro do que muita planta CAD. Mas é aquela coisa, varia muito de profissional para profissional. Se o cara quiser trabalhar com software livre para fazer CAD, eu vou indicar o LibreCAD e não o Blender, porque eu acho que cada aplicação tem o seu nicho principal. Mas nada te impede de você pegar um plugin e fazer CAD com o Blender, ué. Se você se sentir à vontade com isso, quem sou eu para te dizer não? Né? Show de bola. Legal. E o Guilherme, falando já aqui em maquetes, então 3D, eu acho que entra o fato aí, esse assunto que muita gente comenta hoje, das impressoras 3D. O Blender gera, ou melhor, conversa com essas impressoras 3D também? Sim, conversa. Tem até uma impressora 3D que eu vi operando, que é a Metamáquina, né? Impressora muito bacana, livre e tudo mais. Já vi. Eu conheço um dos donos da empresa, que é o Juca. É um trabalho muito bacana que dá pra fazer. Eu tive a oportunidade de usar uma impressora dessas uma vez pra fazer um brinquedinho, né? Plástico com ela. Eu criei um cubo no Blender, né? Meio estilizado com ela. Tudo bem, demorou pra caramba pra imprimir, mas ficou show de bola, né? O resultado. Ficou muito legal. A conversa da impressora do Blender com a impressora 3D não é um formato especial, tu desenha no Blender normalmente, como tu faria qualquer outro projeto. A Metamáquina, que eu me lembro, eu não usei nada de especial. Eu me lembro que não usei nada demais. É claro, com outras impressoras 3D eu tenho que ver como é que seria isso. Mas eu acho que essa é uma realidade que ainda não está muito próxima da nossa realidade do Brasil. Eu vou ter uma impressora 3D comigo daqui alguns meses, 1 ou
2 meses não tá chegando, né? Direto da China. Não pra mim, mas pra um amigo. Então a gente já vai querer fazer algumas... Vamos querer brincar com ela e provavelmente o Blender vai ser a ferramenta aí que a gente vai usar. Tanto que, vou te dizer, viu, dependendo da impressora, por exemplo, a Metamáquina, eu lembro que na época tinha uma promoção, acho que era R$3.000. Não é nada tão absurdo, mas em compensação, uma impressora 3D para trabalhos realmente pesados, eu lembro que eu vi uma por 250 mil, a partir de, que era uma impressora bem grande, dá para fazer até peça de carro. Uma impressora caseira, eu acho que, além da Metamáquina, eu vi outra, vendendo na Saraiva, estava 6 mil. Então eu acho que para o usuário comum, isso talvez ainda esteja meio distante, em matéria de preço, pelo menos. Existe aí, acho que não me engano, é o Blender Build Bolt, né? E tem lá o 3D Printing Toolbox, né? Só para reforçar aí, quer dizer, é só projetar, ligar a impressora e mandar imprimir. Eu nunca vi impressora 3D, mas eu acho que deve ser uma coisa bem bacana, né? Mas enfim, eu não sei, tem suporte, então, assim, então é uma coisa assim que você acha que vai ser o futuro, cara, com isso? Eu acho que sim. Legal, né? Eu acho também que vai ser uma coisa muito boa, cara. Dá pra fazer altas coisas com impressão 3D. Não é só uma figura decorativa na sala de jantar, entendeu? Dá pra fazer cada coisa que você fica até página. Peças móveis, entendeu? Muito louco o negócio. Inclusive, eu sei que não faz parte do OpenCast, mas eu vou citar um software aqui que pouca gente sabe, já interagia com os primórdios da impressora 3D, que foi o Inkscape. Olha que estranho, né? O Inkscape, ele interage com um robozinho chamado Eggbot, que é um robô que basicamente imprime superfícies lisas, né? Sem ser papel. Ele trabalha como se fosse um aerógrafo. Depois eu posso até postar um vídeo desse robozinho fazendo a logomarca do Fizzly. Tive a oportunidade de configurar um desses lá em Manaus, o instituto que estava aprendendo a usar. É um projeto muito bacana, que vem antes da impressora 3D, vale a pena conhecer. Eu vou tirar uma dúvida minha, então, agora, sobre parte de edição de vídeos. A parte de edição de vídeo, quando tu pega algum elemento 3D, tu vai adicionar algum vídeo, tu faz isso no Blender? Tipo, tu pega o vídeo e bota no Blender, e lá dentro do Blender tu introduz o 3D? Ou tu tem que fazer o 3D ali e depois botar no teu editor de vídeo, inclui? Na verdade, tanto faz. Eu, particularmente, gosto de fazer o 3D no Blender, renderizar e jogar depois pro meu editor de vídeo. Eu gosto de fazer assim. Mas nada te impede de fazer o contrário. É uma questão puramente pessoal, entendeu? Eu gosto assim, mas porque eu posso ver se eu cometi um erro na renderização e tudo mais, se eu fizer alguma bobagem. Sem falar que é mais rápido de renderizar assim do que você renderizar tudo de uma vez. É que eu vi alguma coisa, eu acho que era 3DS, que o pessoal tava fazendo, mapeando, para fazer com que um objeto 3D tivesse interagindo com a filmagem que tinha sido feito antes. Então isso ficaria mais fácil fazer direto no Blender ou fazer um software externo. Tanto faz. Vai do pessoal, entendeu? Profissional. Não é nada do outro mundo isso. Eu pensava que obrigatoriamente eu ia ter que fazer isso no Blender, tipo, pegar o vídeo que eu tinha e fazer obrigatoriamente no Blender. Não, até porque você já pode exportar sua animação sem fundo. Você não precisa fazer nada de complicado. Tanto que eu particularmente gosto de dar um traço de ilustração para os meus vídeos. Então, eu prefiro assim, entendeu? Eu importo uma sequência de imagem, processo em lote no GIMP e acabou. É o que eu gosto de fazer. Mas isso é uma coisa que depende muito da pessoa. Eu estava olhando, mas é a respeito de placa gráfica. É uma dúvida bem específica de qual modelo de quadro que o Paulo gostaria para começar a trabalhar profissionalmente com o Blender. Olha, eu te indico qualquer uma da NVIDIA, mesmo da série básica, tá? Se você tem uma graninha sobrando. Ou se você quiser, você até pode começar com Intel. Funciona assim, a animação 3D, tá? Ela é cobrada por segundo. Você cobra a animação por segundo, não é por hora, nem nada assim. Seu segundo de animação, você calcula baseado em o seu talento, quanto você acha que vale a sua hora. 2, suas despesas eventuais que você tem, telefone, hardware, o esforço que você faz para fazer com o cliente, enfim. 3, a complexidade da animação. Você não vai cobrar o mesmo, por exemplo, um clipe girando numa garrafa de vidro quebrando em 1000 pedaços. São duas coisas diferentes, de complexidade diferente. O segundo, em média, a animação, ele flutua de 60 até R$500, dependendo da complexidade. Uma animação básica, que é o textinho girando, máximo, ou caindo, físicas 3D, ele fica em torno de R$70 a R$80. Aí, uma animação que dura em média 20 segundos, você vê quanto vai custar aquilo. Seria, por exemplo, R$70 vezes 20. Fora se tiver outros custos agregados. Por exemplo, o cara que o cara te deu a logo 2D, ele quer que você converta aquilo para 3D. Então isso vai subir. Isso é para você ter uma ideia do mercado de 3D que está muito aquecido. Ele não é um mercado estagnado, é um mercado que as empresas estão brigando a tapa por esses caras. Não é pouca coisa. Eu vou perguntar uma coisa também que não estava na pauta, mas como é que funciona o dia a dia o trabalho de um profissional vive de animação 3D? Ele senta na frente do computador e sai modelando? Não é assim. Não é tão bonito assim.
quem dera. Na verdade, funciona assim. Quando você vai fazer qualquer animação, tudo começa no papel, às vezes, entendeu? Claro, você pode abrir pra brincar sozinho. Você já sabe o que vai fazer, é ótimo. Você já senta, sai criando igual o piloto tentando carro de Fórmula 1. A gente costuma brincar que depois que você já for sério, encara o Blender como se fossem caças, né? Então, você senta, bota o capacete, bota o full throttle pra frente e vai andando, beleza. Mas quando você tá com uma equipe, você tem que criar um produto maior, né? Aí tudo começa no famoso quadro branco, os desenhos horríveis, né? Nem 2D, 1D, né? Que é um bonequinho com pauzinho. E muitas vezes você fica horas naquele bonequinho com pauzinho pra ver o que vai acontecer, entendeu? Aí chega na hora do salto, 5 minutos, você executa e acabou. Já acabou? Só isso? O dia a dia não é tão bonito quanto o pessoal imagina, mas é bem legal. Quem tá começando, tipo o Ivan aqui que não sabe fazer nada de Blender, até já peguei no YouTube algumas coisinhas, eu consegui fazer, por exemplo, um cubo cabeludo, consegui pentear o cabelo do cubo, né? Mas por onde começar? Tutoriais, cursos, livros? Vamos lá, por partes, tá? Pra quem tá realmente começando e quer entender um pouco mais desse mundo, eu recomendaria acessar a série Blender para Todos, tá lá no Viva o Linux, todo mundo conhece esse site, eu acho, né? Pelo menos nós conhecemos, né? O vivalinux.com.br. Aí lá é só digitar Blender para Todos, que vai aparecer essa série que eu criei lá. São 4 artigos bem legais, mas para esclarecer que todo mundo tem direito a esse mundo, né? A conhecer e talvez ingressar. Para quem tá começando e não tem muita grana para gastar, mas tem algum dinheiro. Na minha escola tem o DVD, Blender para Todos, né? Que é o DVD dessa série. Momento Merchan Neves, né? Pra variar, né? Enfim, tem o DVD dessa série. Além dos meus cursos, tem também os cursos do Cogitas 3D, que é outro monstro da criação 3D que a gente tem aqui no Brasil. Pretendo trazer ele pra cá também, vou te convidar pra gente conversar junto sobre o trabalho dele, que é muito interessante. Aí ele tá mais focado agora na parte, né, de análise forense, né? Ele tá muito bem nessa área. Eu já conheço Cogitas há 11 anos, eu conheço o moleque de ouro, amigaço meu, recomendo os treinamentos dele, apesar dele não ser da minha escola, não tenho neuro com isso de mercado, não tem problema com isso, pelo contrário. Indico também a minha escola, onde você pode, online ou aqui no Rio também, aprender, lá no Cria Livre com BR. Livros. No Brasil, o livro tem um problema. Os livros que estão chegando pra gente são livros de 5 anos atrás, ou mais. E o Blender, ele tá sempre acrescentando novos recursos. Então, se você quer livro de verdade, é bom saber inglês. Vai no site da Blender Guru. Blender Guru, você vai encontrar uma tonelada de material do Andrew Price, que é um sujeito que eu tô querendo muito conhecer. Faz um trabalho fantástico, tutoriais também. E agora ele também vai lançar uns cursos dele também, que ele tem que pagar uma graninha também, que tá difícil pra todo mundo. Pra quem não tem dinheiro agora, vamos lá. Tem o meu blog de documentação, que é o El Diablo Criativo. Lá eu tenho muita documentação de Blender, GIMP, de graça. Você pode ir lá e estudar por lá também. O endereço é o rasgrisbox.tumblr.com. Tem também deixa eu ver outro lugar aqui. Tem o Procedural, que tá voltando agora. Não sei o que aconteceu com o cara, mas tá voltando. Vai ter muita coisa legal também lá. E tem também o site da Blender Brasil, que eventualmente tem tutoriais e tem umas coisas legais. Eu vou entrando pra lá agora, não sei quanto isso vai levar. Eu também tenho outras coisas pra fazer, como da cachorro passear e tudo mais. E é isso, ou seja, para você aprender Blender, cara, documentação de graça ou paga é o que não te falta. Falta, na verdade, é a gente do software livre fazer o movimento contrário, né? Em vez de ir para dentro, a gente ir para fora, né? É isso que nos falta hoje. Até eu passei também, aproveitando, eu vou botar depois no post, tem um perfil no Google Plus, que eu vejo bastante coisa legal, que é o Adventures in Blender. Tem bastante, eles postam lá exemplos, coisas já feitas, renderizada, trabalho final, tutoriais também, em inglês também, né? Tem um trabalho bem interessante. Isso eu vou botar na postagem depois. Então é isso, pessoal. Quero agradecer a vocês por terem participado. O Aprígio não vai conseguir se despedir porque caiu a internet dele, ele não tá conseguindo voltar. Rasgris, obrigado aí por não ter desistido de tantas tentativas que a gente fez para gravar esse Opencast. Que isso, disponha. Diego e Og também, muito obrigado por terem participado. Prazer, cara, como sempre. Diego, já vamos de novo na ordem alfabética aqui. Diego, quer dar alguma consideração final? Utilize o Blender. Se você é um profissional que trabalha com outra ferramenta, experimente o Blender. Se você é um novo profissional, uma pessoa nova no ramo e quer começar a trabalhar com 3D, tente o Blender antes de começar com uma outra ferramenta. Garanto que tu não vai precisar de outra ferramenta, vai ir direto no Blender. E isso aí. Até mais. Até o próximo episódio. Prazer conhecer você, Guilherme. Obrigado por responder minhas perguntas aí, cara. Valeu mesmo. E prazer também ficar aí
com o Diego, com o Ivan e com a Pris, que não tá agora, mas é muito bom ver vocês novamente. Desculpa ter chegado um pouco atrasado. E eu tô com um novo episódio do podcast do Castalho, só tem que editar, mas já tá gravado, então logo espero poder estar publicando. E quero mandar um abraço pro pessoal do Software Livre, do canal Software Livre no IRC, que é um monte de gente bacana lá também, tá acompanhando a gente. E boa noite pra todo mundo. Só pra fechar, queria dizer que você e Software Livre, até quem não é específico do Software Livre, que queira ou já trabalhe com criação, né? Se for do Software Livre, cara, faz a sua parte. Não adianta nada você ficar na sua e ir para evento e não divulgar o Software Livre. Ou seja, mostre para aquelas pessoas que não nos conhecem. Ou seja, bote isso pra rua, vá para fora, mostre que a gente existe. Você que ainda não conhece, vem, pode vir. Aqui ninguém vai maltratar você, pelo contrário. A gente está aqui para compartilhar e aprender todo mundo junto. Queria agradecer a vocês aí pelo convite. Fiquei muito honrado com essa presença de hoje aqui. Vocês terem vindo me ouvir e eu ouvir vocês e compartilhar um pouquinho do que a gente viu ilustrado nesses anos. Beleza, voltaremos a falar sobre outros, GIMP, Inkscape, a gente volta a conversar também. Tem bastante coisa pra gente mostrar ainda. Viu, Og? Tu falou do Software Livre, o canal lá, viu? Aquele lá não é o verdadeiro Opencast, tá? Eles começaram a fazer, o verdadeiro é aqui. Até falei pra eles, vai gerar confusão isso daí, né? É o original. Não porque eu querer o nome, mas vai gerar confusão entre o pessoal saber do Opencast de qual que tá falando. Isso aí então, pessoal. Obrigado pela participação de todos e até o próximo episódio do Opencast.